Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou. E muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para dar início ao nosso webinar. Eu vou compartilhar aqui um documento com vocês para vocês terem uma ideia melhor do que a gente vai falar hoje, né? Então, deixa eu fazer aqui o compartilhamento. Aqui está. Então, olha, a nossa ideia é conversar, né, sobre ferramentas financeiras e valor para as empresas. Então, vou me apresentar, né, primeiramente, eu sou o professor Luiz Carlos Groenfeld. Aqui vocês têm o meu e-mail, né, o L aí de Luiz, e aí o sobrenome, né, lgroenfeld@prof.unisa.br, não tem, né, não tem com, né, prof.unisa.br. Minha formação basicamente nessa área contábil, né, tenho um mestrado em ciências contábeis, pós-graduação em gestão financeira e controladoria, graduação em administração de empresas e também ciências contábeis, e atuo por mais de 25 anos em auditoria e consultoria empresarial. Também sou professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação, né? Inclusive comecei aqui na própria Unisa, e coordeno também alguns cursos nossos aí de MBA, o MBA de auditoria, compliance e gestão de riscos, que é um MBA aí bastante procurado, né? Bastante concorrido, e também o MBA de gestão financeira, controladoria e tributos, que a gente deu uma remodelada, uma modernizada, né, nos nossos conteúdos, tudo, e estamos disponibilizando. E também, em breve, a gente já vai ter aí o MBA de Gestão Pública, um MBA ESG de Ambiental, Social e Governança, e um mais focado em pequenas e médias empresas, né, na gestão e crescimento dessas empresas, tá? Deixa eu só ver aqui um detalhe. Tá. Então, ver aqui um detalhezinho da nossa... Só vou ver aqui se tem já alguma mensagem inicial aqui. A gente já iniciar, tá? Então, pronto, aqui voltando, a gente tem, então, como objetivo destacar algumas das ferramentas financeiras e refletir um pouquinho sobre a importância para as organizações. Então, a ideia, é claro que aqui a gente tem um espaço aí em torno de 45 minutos aí para conversar sobre isso, né, até 1 hora. Então, evidentemente que a gente não vai poder aprofundar em todos esses temas, não é essa a ideia, mas sim discutir até algumas perguntas que fazem para a gente, né? Eu procurei pensar algumas perguntas que vêm não somente de
de alunos, mas também de empresários, né? E curiosos em geral, digamos assim, a respeito de todo esse campo, né, da contabilidade, finanças, parte tributária. Então, coloquei aqui algumas perguntas como guia para a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos, tá? Então, a primeira questão, essa talvez não seja tão questionada, mas essa é uma que eu acho que é importante, né, porque às vezes as demonstrações contábeis, de forma geral, o balanço, principalmente, o pessoal conhece mais, né, o balanço, a demonstração do resultado, mas às vezes o pessoal não compreende muito bem e não consegue usufruir de forma plena, né, do que ela pode oferecer. Então, a primeira questão seria essa, sobre as demonstrações contábeis. E só fazendo outro parênteses rápido, fiquem à vontade aí para vocês também interagirem no chat, deixar as perguntas, que mais para frente a gente vai responder todos os questionamentos de vocês, tá? Inicialmente eu vou fazer aqui essa exposição inicial e depois a gente vai então para em cima das questões do que está aqui e outras que vocês tiverem aí interesse, de repente a gente não colocou aqui nesses slides, mas como eu disse aqui é restrito a alguns temas, né, para a gente poder conversar um pouco. Então, as demonstrações contábeis, eu acho assim, uma coisa muito interessante que a gente ouve aquele negócio, né? Olha, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, em vez de um texto ou de uma fala longa, quando você tem uma imagem, uma foto, né? Até uma pintura, às vezes ela é mais ilustrativa. Você vendo aquela imagem, você já consegue visualizar e pensar numa série de coisas que talvez para que aquilo fosse explicado, né, seria às vezes até difícil, né? E então uma imagem é algo muito importante. E para mim, vamos dizer, profissionalmente e pensando em contabilidade, em finanças, esse tipo de nesse tipo de assunto, né, para administração de uma organização, digamos assim, o correspondente a essa imagem são as demonstrações contábeis, o balanço da empresa e outras demonstrações. Ou seja, eu olhando para essas demonstrações, eu consigo já ter uma ideia muito boa, né, de quem é aquela empresa, né, o que é aquela empresa, qual é o tamanho da empresa, qual é a situação financeira, patrimonial, de quanto é a riqueza da empresa, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque, inclusive, a gente deixa de ser enganado, vamos dizer assim, em algumas situações, né? E às vezes a gente ouve na mídia, por exemplo, algumas notícias sobre uma empresa, alguma coisa. Não precisa ser uma empresa, pode ser, por exemplo, um clube de futebol, né? Ou alguma coisa assim. E eu fico sempre pensando isso, né? Então, por exemplo, outro dia eu ouvi falar, não, os clubes mais ricos aí do Brasil, né? Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro, estão com dinheiro, tal, mas será que é isso mesmo, né? Será que é exatamente assim? No que exatamente, né? De que forma exatamente eles estão? Será que é uma situação duradoura, uma situação estável? É realmente uma situação sustentável no médio e no longo prazo? Ou não é bem assim, né? Então, você pegando, tendo acesso às demonstrações contábeis e podendo fazer uma análise, você pode ter muitas informações, né, às vezes diferentes até
daquilo que são, daquelas são noticiadas. Não me refiro especificamente a esses clubes, até porque eu não fiz uma análise detalhada deles, tem alguns já balanços de clubes aí estão sendo divulgados e já dá para iniciar alguma análise, mas ainda não me detive muito nessas situações, tá? Mas é muito interessante, aí a gente tem uma outra visão, né? Então, o que a gente tem basicamente? A gente tem o balanço patrimonial, propriamente dito, né? Que mostra a posição patrimonial e financeira da empresa, é uma foto, né, do que está acontecendo com aquela empresa naquela data em que foi tirada a foto, vamos dizer assim, né? Aquela data específica. Então, o balanço em 31 de dezembro de 2021 mostra a situação naquela data, naquele dia, né, do encerramento do exercício social. Já a demonstração de resultado, que é outra demonstração mais famosa, ela nasceu porque a contabilidade tem assim a finalidade de controlar o patrimônio da empresa, né? Então vamos dizer, alguém abre uma empresa com um capital de 10 milhões de reais. Ele está tirando 10 milhões de algum lugar e colocando numa empresa. Ele acredita, né, que aquele negócio vai gerar frutos para ele. Então, o patrimônio daquela empresa é um patrimônio de 10 milhões no momento inicial. É óbvio que ele quer saber, dali a 1 ano, dali a 2 anos, dali a 5 anos, se aqueles 10 milhões que ele colocou foram rentáveis e hoje ele tem mais do que 10 milhões, tem 11, 12, 15, 20, dobrou, né, o patrimônio, ou se, ao contrário, ele perdeu o patrimônio, a empresa começou a ter prejuízos. Então, o controle seria através das receitas e seria através do patrimônio, né? E isso acontece através das receitas e das despesas que a empresa vai tendo. À medida que ela vai tendo receitas, ela vai aumentando o patrimônio e à medida que ela vai tendo despesas, né, ela vai perdendo esse patrimônio, tá? Então, essa questão é uma questão importante. Mas se eu fosse controlar isso só dentro da conta, das contas, né, que estão ali dentro do patrimônio da empresa, ficaria algo muito, muito restrito, né? Eu não teria como fazer nenhum tipo de análise, digamos assim, né? Então, eu teria, a partir da questão da entrada de novas receitas, né, e de você também ser obrigado a fazer despesas, né, você teria que controlar isso à parte, é o que aconteceu nessa demonstração, na demonstração do resultado. Você faz esse controle de forma que você mostra para a empresa, por exemplo, no próprio clube de futebol que a gente usou, né? A receita com venda de jogador, receita de bilheteria, receita com sócio-torcedor, então vários tipos de receita. Aí você consegue saber não só aquela informação inicial, se houve aumento do patrimônio, mas o que gerou esse aumento, né? Então, foi criada essa outra demonstração para você não ficar só ali no controle do patrimônio específico, né? Embora ele seja um objetivo principal, digamos assim, mas para você poder saber, ter um detalhamento dessas receitas e, ao mesmo tempo, das despesas. Quanto eu gastei de despesa com a folha de pagamento, quanto eu gastei de despesas com marketing, quanto eu tive de despesas financeiras e assim por diante, né? Então, essa demonstração que vai mostrar isso para a gente. Isso é tão importante
que eu acho que mais do que as demonstrações em si, a ausência das demonstrações também é algo que fala muito, porque o ser humano não consegue ficar sem controle, né? Desde que na origem da contabilidade já tem registros aí dos homens nas cavernas lá, que tinham o gado, né? E eles já controlavam, já faziam marcações nas grutas, e para controlar, por exemplo, de um inverno até outro, né? Quantas ovelhas eu tenho, se aumentou, se teve nascimentos, se aconteceram nascimentos ou mortes, o que aconteceu de um período para outro, né? Então, esse tipo de interesse, eu diria mais do que interesse, de necessidade do ser humano de controlar suas atividades, existe desde sempre, né? Sempre existiu, evoluiu. A contabilidade, inclusive, é uma ciência social porque ela evolui com a sociedade, né? E ela continuará evoluindo. Agora que a gente está falando aí de metaverso, de NFT, de uma série de questões aí de transações aí do mundo virtual, né? Dos criptoativos, tudo isso vai trazer novos desafios também para a contabilidade no futuro, né? Qualquer coisa que vier no futuro ela terá que se atualizar e dar conta, né, dessas questões. Então, essas demonstrações contábeis, principalmente balanço, demonstração do resultado, muito importantes. Tem outras, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, que também é bastante interessante, demonstração do resultado abrangente, a gente tem agora a demonstração do valor adicionado, que só é obrigada para as companhias abertas com ações em bolsas de valores, mas muitas empresas publicam espontaneamente, porque ela mostra a riqueza gerada pela empresa e como essa riqueza foi distribuída para os funcionários, para os acionistas, para os financiadores na forma de juros, para o governo na forma de impostos e assim por diante, né? Além das notas explicativas que detalham e dão informações adicionais sobre os números que estão lá na contabilidade. Tá? Então, as demonstrações acho muito importantes, e aí também a análise de balanços, né? Que também traz muitas informações interessantes, existem técnicas de análise horizontal, análise vertical, diversas técnicas, mas algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, o próprio tamanho do patrimônio líquido, né? Para saber afinal de contas, a grande riqueza da empresa, né? E comparações, por exemplo, entre o ativo circulante e o passivo circulante. A gente está falando de tudo aquilo que vai ser recebido e vai ser pago no período de um ano, a partir da data do balanço, né? Então, claro que um ano ainda precisaria de um detalhamento maior, é um tempo longo, né? Mas a gente comparando dentro desse tempo de um ano, você deveria ter muito mais ativo circulante do que passivo circulante. Senão você já começa a ficar preocupado. É claro que você vai ter que analisar exatamente quanto tempo você vai receber, o que você tem para receber e o que você tem para pagar, tal, né? Não só receber, mas tem estoque que você vai vender e depois ele vai virar um recebível, né? Mas essa comparação do ativo circulante e passivo circulante já dá uma ideia de como está a situação financeira, se está tranquilo ou se já acende ali um sinal, pelo menos amarelo ali de alerta em relação ao futuro, né? Então são muitas análises, muitos indicadores, né? Índices financeiros e diversos que podem ser aplicados, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria destacar. A segunda coisa importante para a gente destacar é a questão da gestão fiscal e tributária, né? Qual a importância da gestão fiscal e tributária? E é muito importante, por vários motivos. Em primeiro lugar, principalmente no Brasil, a questão do compliance tributário, né? Quer dizer, você cumprir
a legislação, as normas tributárias. Isso vai ser fundamental, porque você pode ter sanções pesadas, e aqui no Brasil as multas são altíssimas quando você tem despesa, quando você tem, desculpe, entregas fora dos prazos, né, das obrigações acessórias, principalmente. A gente tem a entrega do SPED, né, ECD, ECF, né? A gente tem uma série de obrigações acessórias para cumprir, todas com prazos, né, muito rígidos, própria declaração de imposto de renda, e uma série de normas, uma complexidade muito grande, né, muitos impostos, muitos tributos, cada um com suas especificidades, muitas vezes sujeitos à entrega de outras obrigações acessórias, né, de vários tipos de declaração, e também algumas por setor, né? Então, a complexidade é muito grande. Então, o primeiro aspecto é do cumprimento, né, das normas legais e tributárias. Isso já é uma coisa importante. A segunda questão é o impacto que esse aspecto tributário tem, por exemplo, na formação de preços da empresa, numa série de outras questões aí que são atribuídas, né, a essa questão. E também a questão do regime, do próprio regime tributário, né? Então, qual o melhor regime tributário para a minha empresa, né? Já ouvi isso muitas vezes, e de quem perguntou, e pior ainda, de quem não perguntou. Quem perguntou está ótimo, o duro é quem não perguntou. Então, eu já tive muita experiência, e não foram poucas, não, de chegar numa empresa assim e ver, nossa, a empresa pagou, por exemplo, R$ 500 mil de impostos esse ano, né? E aí você faz lá algumas análises e verifica assim, mas se você tivesse optado por esse outro regime tributário, você teria pago talvez metade desse valor. Em alguns casos, a empresa não teria que pagar absolutamente nada, né? Eu me lembro uma vez uma empresa que estava era uma época de crise, né? E basicamente assim, desde que eu sou criança que eu ouço dizer que é uma época de crise, né? Então sempre foi época de crise. Aqui no Brasil a gente sempre está em época de crise. Claro que tem algumas épocas um pouco melhores, outras um pouco piores, né? Mas nessa ocasião específica falava-se muito já de crise, né? Já tinha um problema assim, um pouco parecido com o que a gente tem hoje também, né? Mas nessa época era uma época também que estava mais caracterizada como uma época de crise. E por causa disso também, a empresa tinha gerado grandes prejuízos, né? De forma que, com os prejuízos que ela tinha, se ela optasse, por exemplo, pelo lucro real, ela fatalmente, por algumas análises ali, ela não teria imposto de renda, contribuição social a pagar, né? Mas como ela optou por um outro regime, ela estava, se não me engano, no lucro presumido, né? Ela acabou pagando imposto desnecessariamente, né? Mas aí, claro, tem várias outras considerações, a complexidade de você fazer pelo lucro real, tem algumas outras ponderações que às vezes acompanham, não sei se legítimas ou não, mas que acompanham esse tipo de dúvida. Mas, de qualquer forma, não quero, nem tem como a gente se estender no tema agora, não quero me estender nesse tema, mas o fato é que muitas empresas pagam imposto sem precisar e geralmente xingam aquele governo, mas não é culpa do governo, é ele que resolveu pagar em alguns casos, né? E porque ele não precisaria, né? Mas ele acaba
por uma escolha equivocada, pagando mais imposto, né? E às vezes nem precisa, né, ou pagou a mais ou nem precisaria pagar, e a gente vê isso várias vezes. Então, tem algumas ponderações que o pessoal faz do nível de organização da empresa, de uma série de questões e da complexidade, que o lucro real traz, uma complexidade bem maior, né? Mas ainda assim, o fato é que a empresa está pagando mais do que ela deveria, né? Então, será que não valeria a pena, né, ajustar aquilo que seja necessário, né, para depois ela poder se beneficiar disso? Enfim, são questões aí que ficam em aberto. E na própria questão aí da gestão, puxando essa questão fiscal e tributária, né? A partir daí, a gente pode pensar também em situações de planejamento tributário, mas o planejamento tributário é você trabalhar dentro da lei, né? Fazer aquilo que a lei permite, te oferece, muitas vezes como opção mesmo, né? Como esse caso aqui, que você pode escolher o regime tributário. Então, a legislação permite isso. E tem várias outras situações, por exemplo, questão de juros sobre o capital próprio, que às vezes as empresas podem ter uma economia importante e também muitas vezes não acontece, né? Então, eu já tive muitas situações assim de várias possibilidades que a empresa tem e a recuperação de alguns tributos, né? Uma série de questões que acabam, às vezes, ficando esquecidas ali ou não sendo utilizadas, e às vezes não tem assim, um motivo muito importante para que isso não aconteça. Tá? Então, essa parte aqui é muito importante e anda junto com uma contabilidade bem feita, com todas as conciliações e composições de contas feitas mensalmente, né? Quantas vezes eu fui numa empresa e, olha, aqui sua contabilidade está dando esse número aqui para contas a receber, me dá a relação analítica do financeiro, aí uma coisa não bate com a outra. Relação de fornecedores, pega o analítico lá, que vem lá do financeiro, e não bate com o contábil. Relação dos estoques, não bate também o registro, né, com os registros físicos, os controles do almoxarifado e o que tem lá na contabilidade. O ativo imobilizado, né, as máquinas, os equipamentos, as instalações, etc. Uma relação analítica que fecha com esse número está na contabilidade, às vezes não tem, ou às vezes não bate. Então, todas essas conciliações, composições, tudo isso vai fazer parte dessa gestão contábil, fiscal, tributária, e é fundamental para a empresa em muitas situações, até porque é isso, às vezes, que vai facilitar para ela obter capital, obter empréstimos, por exemplo, quando é necessário, obter taxas melhores pelo nível de organização que ela tem, auditada, uma série de vantagens assim nessa parte, tá? Também a questão de administração do fluxo de caixa. Fluxo de caixa, aqui eu não estou falando da demonstração dos fluxos de caixa, que é uma das demonstrações contábeis, digamos assim. Aqui eu estou falando do fluxo de caixa financeiro, né? Então, basicamente, o que você tem de contas a receber, o que você tem de contas a pagar, né? O que você espera, por exemplo, para o período de um mês, principalmente, né? Inclusive considerando algumas estimativas, né? Não estimativas não fundamentadas, né? Estimativa que eu digo aqui no sentido de você considerar, por exemplo, acordos que já foram firmados, de acordos de venda, por exemplo, que já foram firmados, mas aí, de repente, você ainda não entregou aquela mercadoria e não faturou, né? Mas você sabe que você vai fazer isso dali a uma semana, dali a 15 dias,
né? Então, isso já existe, já é uma situação colocada, mas ainda não houve faturamento, tudo, então, por isso que não está lá naquela previsão mais imediata, mas isso pode ser considerado também, porque é um fluxo de caixa também já com grande probabilidade, né, de entrar. Então, você considerar aí essas possibilidades aí de contas a receber para cada dia, né, para o período de um mês, a cada dia, o fluxo de caixa diário, o fluxo de caixa para esse período acumulado aí de um mês, também considerando as contas a pagar, tudo, e, e aí você ter uma previsão e poder tomar decisões, né? Se o seu fluxo de caixa tiver positivo, é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Talvez você tenha que pensar, por exemplo, numa aplicação financeira, se for o caso, né? Também dependendo de outras análises, né? Se você tiver falta de caixa, aí você já tem que pensar o que você vai poder fazer. Você tem como adiar algum pagamento? Qual pagamento seria? Você tem como negociar com alguém, né? Para quem você deve, para ter um prazo maior, ou você vai ter que recorrer ao banco, você tem essa possibilidade. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Então, o fluxo de caixa também é muito importante, né? Lembrando que eu estou citando aqui várias questões assim que eu acho que são aquelas que são ferramentas para a empresa administrar melhor, né? O seu dia a dia, tudo, e assim aumentar o seu valor também como empresa, e às vezes de forma direta, né? Como a gente conversou aí na questão tributária, você ter maiores possibilidades aí de economizar, né? Às vezes um dinheiro importante aí, porque essa parte tributária é muito importante, né? O governo é praticamente um sócio aí da empresa e fica com uma boa parcela do lucro do empresário, né? Então, essas questões são questões importantes. Bom, aí a questão também sempre vem de gerenciar os custos de uma organização, né? E aí você entender, por exemplo, a questão dos custos, né? Separando os custos relativos ao produto mesmo, que é objeto de venda ali, daquilo que você está vendendo, seu, principalmente no produto ou mesmo no comércio, né? Aqueles mais diretos ao negócio e separando das despesas, né? Que mais administrativas e outras aí, e também principalmente no aspecto gerencial, a gente vai ter várias ferramentas, várias possibilidades, né? De vários tipos de custeio, né? Um custeio por absorção que é mais contábil, atende à legislação, algumas questões específicas, e, por exemplo, o custeio direto ou variável, né? Que aí sim tem um aspecto mais gerencial e se aplica a um grande número de empresas, principalmente pequenas e médias, né? Então, aí você separar o que é custo variável e custo fixo, né? Custos e despesas variáveis e fixas, né? Então, isso vai ser muito importante para estabelecer margem de contribuição por produto, né? Então, uma série de coisas. Então, o custeio aqui, existem várias outras formas, né? Custeio ABC, existem várias outras modalidades, algumas se aplicam mais para um ABC, mais empresas maiores, talvez, né? Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. A grande maioria das empresas aí, eu acho que pequenas e médias com o custeio variável, gerencialmente, tem uma ideia de quais são aqueles produtos mais lucrativos, né, para a empresa. Então, isso também
sem dúvida, muito importante, pode dar, render bons frutos aí também para o empresário, né? A outra questão ligada com essa, além de você saber quais são os produtos mais lucrativos, também se você saber se há algum produto que deve ser descontinuado, por exemplo, porque ele te dá prejuízo, né? Existe uma outra análise muito importante aqui em relação a esse tópico, que é aquele produto também que é um produto gerador de caixa, né? Ou aquele mais tomador de caixa, porque pelo ciclo operacional, às vezes, pelos investimentos que ele exige, os tempos de retorno disso, de venda do estoque, de recebimento, né? Tem alguns que acabam sacrificando um pouco mais o caixa, né? Então, uma análise também para ser feita em conjunto aqui, isso também bastante interessante. E lembrando que aqui tem que ter muito cuidado, porque, como eu falei, se você comparar, por exemplo, o custeio por absorção, que é uma exigência mais contábil e fiscal, digamos assim, com o mesmo produto, né? Se você pegar, aplicar o custeio variável, aplicar uma outra técnica, o ABC, por exemplo, primeiro que vai depender de como você faz, do que você está considerando, de como você está considerando em algumas dessas modalidades, né? Mas é muito possível que tenha distorções importantes, ao ponto de que a análise por um sistema pode dizer que aquele produto é lucrativo e o outro que ele dá prejuízo, né? Pode chegar a esse ponto. Então, é muito importante que isso seja muito bem feito, que a empresa compreenda muito bem o que ela está fazendo, como ela está fazendo, quais os parâmetros que ela está utilizando para ela poder realmente fazer da melhor forma possível e que atende ao seu negócio, né? Uma coisa mais voltada para aquilo de como esse empresário enxerga o seu negócio, né? E empresário, que eu digo, ou qualquer organização, né? Evidente que uma empresa, por exemplo, de terceiro setor, também precisa de todos esses cuidados. Existem diferenças, né? O intuito maior não é obter lucros, e sim realizar ali o que ela tem de objetivo social, né? Mas, de qualquer forma, esses parâmetros todos valem também para essas empresas, né? Então, isso é muito importante. E aí a questão da formação do preço de venda, de como você vai considerar, por exemplo, questão de impostos, né? Quais os parâmetros que você vai utilizar para formar o preço de venda, que o preço de venda é essencial, né? É claro que muita coisa é determinada pelo próprio mercado, existe dificuldade de você repassar aquilo que é ideal, mas você precisa compreender bem qual é o seu custo real, né? Porque também não é incomum, infelizmente, não é incomum ver empresas vendendo alguns produtos com prejuízo, achando que está vendendo com lucro. Às vezes aquilo está junto com outros produtos, acaba ficando maquiado ali, né? Esse problema, ela não vê, ela não percebe se não fizer uma análise mais detalhada que alguns dos produtos, na verdade, estão jogando contra, né? Então, essa questão da formação do preço de venda é essencial, e aí também existem algumas técnicas, né, para isso, e tem que levar em consideração também a questão de impostos, né? Então, tudo isso é muito importante. E outra questão é a análise de um investimento. Então, essa parte toda de ferramentas financeiras, né, pode ajudar muito nisso também. Você tem a possibilidade de fazer um determinado investimento, agora, do ponto de vista
matemático, ele tem essa possibilidade de te dar um retorno. Claro que muitas variáveis, né? Você vai usar os dados que você tem, né? Precisa ver até que ponto eles vão se confirmar depois na prática, tudo. Mas matematicamente você pode calcular, por exemplo, o VPL, né? O valor presente líquido, usar algumas técnicas aí, a taxa interna de retorno desse investimento, para você saber o que é realmente viável, né? E o que você não pode fazer, né? Também o payback, que é o prazo de retorno, né? Quer dizer, em quanto tempo aquele investimento vai te dar um retorno. O payback é usado, por exemplo, bastante aí na questão das franquias, né? Nas franquias, então você vai fazer aquele investimento, em quanto tempo você vai ter o retorno do investimento? Quer dizer, vai ter um período que você só está recuperando aquilo que você investiu, né? Somente a partir de um determinado momento é que você vai começar a ter lucro, né? Então, tudo isso também é muito importante na hora de você fazer uma análise de viabilidade de investimento, que não dependa exclusivamente daquele olhar do empreendedor, que é fundamental, talvez seja o mais fundamental, né? Essa veia empreendedora e essa coragem e tudo isso que é muito importante para o empreendedor. A gente já viu muitos empreendedores com ótimos negócios, ganhando muito dinheiro, mas a gente também já viu muitos que quebraram, inclusive quase todo empreendedor de sucesso, né? Teve já uma série de insucessos no passado, é bem comum, né? Uma série de insucessos no passado, e muitos deles até dizem que eles não tinham esse conhecimento, esse olhar financeiro, esse olhar para essas questões e iam exclusivamente na intuição, né? Então, o ideal não é esse. O ideal é você aliar todas aqueles benefícios, todas aquelas questões positivas de ser um empreendedor, de ter essa veia empreendedora, mas aliar essa sua potencialidade, essas suas qualidades de empreendedor com os cálculos financeiros, as análises, que muitas vezes podem apontar, né, que o retorno não é aquele, não será aquele imaginado, desejado, o tempo esperado, ou, né, ou na comparação com outros investimentos, porque você pode ter também a oportunidade de investir em 2 ou 3 projetos diferentes e você acha que os 2 ou 3 são bons, mas você só tem condição de investir em um deles, né? Então, qual dos 3 você vai escolher, né? E talvez os 3 sejam bons, mas qual deles você vai escolher? Então, tecnicamente aqui, por exemplo, aquele que tem o maior VPL, né, maior valor presente líquido, é uma ótima opção, é a melhor opção, pelo menos do ponto de vista matemático. Você sempre vai considerar vários outros fatores, mas tendo essas análises, fica muito mais fácil para você tomar as decisões, né? Então, por isso que é muito importante também. A outra questão fundamental é a importância eu estou dando uma olhada aqui também no nosso horário, né? Passou muito rápido aqui para mim isso aqui. Eu vou fechar essa parte para dar tempo de vocês fazerem alguma pergunta aí, tá? Então, a importância do orçamento operacional, do orçamento de caixa, né? É muito importante fazer orçamento e verificar com o que aconteceu de fato e aí explicar as razões, os motivos, né? Por que aquilo não aconteceu, né? Então, de novo, eu já ouvi recentemente aí
presidentes aí de empresas e entidades, né, justificando, olha, é porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, aí não bateu com o que a gente tinha orçado, então esse ano eu tive um déficit ou um prejuízo, e aí no ano que vem vai ser melhor, mas pô, e o acompanhamento, né, passo a passo desse orçamento, então isso tudo é muito importante, né? E será que os parâmetros utilizados para fazer esse orçamento foram realistas, conservadores de uma certa forma, para não achar que você vai receber dinheiro de uma série de fontes que talvez sejam ainda muito duvidosas, né? Dependem de uma série de fatores fora do seu controle. Então, isso tem que ter muito cuidado também. Uma outra questão muito importante é quanto valeria a minha empresa se eu quisesse vendê-la, né? Muito comum, às vezes o empresário tem essa curiosidade, né? Ou a necessidade, se ele for de fato vender, né? Ou a necessidade. Então, tem uma série de técnicas também, principalmente o fluxo de caixa descontado, né? Mas o pessoal utiliza algumas outras metodologias, mas principalmente o mais consagrado. Mas você tem uma série de técnicas, então, para chegar a isso, né? Qual a importância do compliance, né? Eu me lembro que uma vez o compliance, que é o cumprimento de normas, leis, regulamentos, né? Eu me lembro uma vez alguém comentando, mas também sai caro, né? Você ter todas essas regras de compliance e pessoal cuidando disso, tal, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, o que pode ser mais caro do que isso? Você não ter compliance, né? Se você tem algum custo em ter, imagina o custo de não ter, né? Você pode, com isso, evitar sanções pesadíssimas do ponto de vista ambiental, ou, por exemplo, em operações com derivativos, a gente teve empresas aí que faliram, né? Quebraram, precisaram vender a sua empresa até para um concorrente, alguma coisa assim, em função dessas operações com derivativos, né? Então, o compliance, em relação a todas essas questões contábeis, tributárias, as questões ambientais, as questões hoje sociais, né, muito importante, e várias outras questões. E para fechar aqui, também os cenários econômicos, né? E a inflação, como que está sendo considerada, né? Então, por exemplo, eu faturei o ano passado 10 milhões e esse ano eu faturei 10 milhões, esse ano eu faturei menos do que o ano passado, porque a inflação, eu não compro a mesma coisa que eu comprava com 10 milhões o ano anterior, esse ano aqui, então faturei menos, né? Então, como é que vai ser considerada a inflação em tudo isso que a gente está falando? E os juros, o aumento de juros, de taxa de juros, hoje está aumentando, né? Mas tivemos há pouco tempo houve uma redução, agora está em níveis altos, muito elevados novamente. Então, qual é o impacto dos juros e o dólar e outras moedas, essas oscilações? Como isso impacta a minha operação? Eu tenho contas a receber ou contas a pagar em moedas estrangeiras? Eu preciso fazer uma operação de hedge, de proteção por causa dessas questões, né? Então, isso é muito importante. Também o EBITDA ou LAGIDA, né? Que é aquele lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, que o pessoal gosta muito, né? EBITDA ou EBITDA, tem várias pronúncias aí, que mostra a geração de caixa, a possibilidade de geração de caixa operacional da empresa, tirando esses fatores que a gente falou, né? Então, os investidores gostam muito, as empresas gostam muito de mostrar também. Existem negociações, são feitas em múltiplos de EBITDA, né? Enfim,
muito importantes também. Pena que a gente não tem o tempo para a gente terminar todas essas questões aqui, tá? Bom, esse é o webinar, então a gente destacou algumas ferramentas financeiras, sua importância, e eu vou abrir para que vocês, vou interromper aqui o compartilhamento, né? E abrir para que vocês façam as perguntas. E deixa eu ver se tem alguma coisa aparecendo aqui para mim. Tem uma pergunta aqui, eu não tô conseguindo identificar o nome aqui. Quando falamos disso, quer dizer em custos fixos ou variáveis? Diferença, isso, eu falei em algum momento, não abri na hora, né? Mas a gente está falando de custos fixos ou variáveis, que é muito importante, né? Então, principalmente para o cálculo da margem de contribuição, né? Essa segregação de custos fixos ou variáveis. Acho que não estou conseguindo ver o nome, está muito apagado para mim aqui, tá? Aí tem gente perguntando também de horas de atividades complementares que vai valer, tá escrito aqui em cima como fazer, e agradeço aqui também alguns elogios. Estou encontrando aqui com muito prazer aqui o Álvaro, né, Álvaro? Tá reencontrando aqui também. Qual a importância e obrigatoriedade do balanço social? Uma ótima pergunta também do Álvaro, também já estudou na Unisa, né? Já é um prazer reencontrá-lo aqui. E, olha, o balanço social, até durante muito tempo, ele foi divulgado com esse nome. Hoje, até o pessoal muda um pouquinho, né? Ele pode ser usado também, pode aparecer com esse nome também, mas o pessoal andou mudando isso para balanço de sustentabilidade, né? Relatório de sustentabilidade, na verdade, e também, mais recentemente, o pessoal fala muito em relatório integrado, né? Então, eu sugeriria você dar uma pesquisada como relatório integrado, né? Que junta essa parte financeira, parte econômica, né? Parte social e ambiental. E o relatório integrado, acredito que é o relatório aí do presente e futuro, né? Mas ele pode aparecer como balanço social ainda também, em algumas situações, tudo. Mas na evolução, essa ideia de balanço social, à medida que foi evoluindo, o pessoal começou a publicar como relatório da sustentabilidade, ainda tem bastante assim também, mas os estudos que têm sido feitos assim pela maioria dos especialistas têm sido feito nessa linha de relatório integrado, né? Então eu sugiro você procurar também como relatório integrado. Tem alguns bons materiais a esse respeito aí. Vale a pena dar uma olhada nesse sentido também, tá? Mas é extremamente importante, porque se você pensar 50 anos atrás, essas coisas não existiam. Por que não existia? Porque o conceito é que a empresa estava lá para dar lucro, e dando lucro ela dava emprego, né? Tem economista aí, ganhador de prêmio Nobel, que dizia isso. A obrigação da empresa é dar lucro e aí gerar emprego. Essa é a função social também dela. Essa visão, uma visão que talvez na época fosse mais aceita, mas hoje, mesmo sendo economista, prêmio Nobel, então, talvez seja um pouco ultrapassada, né?
certamente está um pouco ultrapassada. Hoje não se admite mais. Hoje a empresa tem outras funções sociais também. Então, é muito importante por causa disso, porque isso que não existia antes, agora existe porque você tem uma demonstração do valor adicionado, mostrando a riqueza e como ela é distribuída, que às vezes a DVA entrava dentro do balanço social, né? Mas hoje ela é mostrada de forma independente, em geral, ou como demonstração obrigatória, ou como demonstração suplementar, e você tem também essas outras demonstrações aí do ponto de vista social e ambiental. Nessa área, eu sugiro você olhar também o GRI, Global Reporting Initiative, que é um padrão de divulgação de informações de natureza social e ambiental muito importante, GRI, Global Reporting Initiative. Bastante interessante também para olhar, né? E muitas coisas do ponto de vista social, de combate a preconceitos, de abraçar a diversidade em todos os sentidos dentro da empresa, muitas pesquisas sendo feitas no sentido de que isso também melhora as empresas, porque dá mais pontos de vistas, né, sobre assuntos. Então, todas essas questões hoje têm que ser levadas em consideração, combate a todos os tipos de assédio, né, uma série de coisas aí que são muito diferentes hoje do que eram há 20 anos atrás, há 50 anos atrás. E, como eu disse, contabilidade também acompanha isso, e não só contabilidade, mas os registros financeiros de uma forma geral. Tá? Bom, pessoal, acredito, não sei se alguém tem alguma pergunta final aí, mas acredito que a gente precisa encerrar, já são 8h02, e então vamos ver se a gente faz uma próxima aí, mas quero agradecer muito a presença de vocês, é um prazer em reencontrar aí alguns de vocês, o Álvaro, outros aí, que prestigiaram também esse nosso webinar, e vamos ver se a gente faz outros para poder conversar. É muito assunto, a gente quer falar sobre vários deles, né? Mas acho que foi importante para a gente relembrar ou colocar alguns pontos que na prática a gente vê que são preocupações de muitos empresários, né? E que alguns têm apoio e suporte para fazer isso, ou adquiriram conhecimento, né? E outros não. Então, esses precisam ou adquirir esse conhecimento ou buscar os serviços, né, de pessoas também que possam apoiá-los nessas questões, para que ele não só seja um empreendedor brilhante, com grandes ideias e grande capacidade de execução, mas que possa aliar isso com os melhores controles financeiros para poder ganhar mais dinheiro, né? Ou não perder dinheiro. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.